Então, retornando à gravação, continuando aí falando sobre o reino plantae, a gente viu que somos dependentes das plantas. Quando eu falo nós, eu estou falando dos seres vivos em geral, tá? Nós humanos e todos os outros seres vivos. Existe uma dependência das plantas. Vou até compartilhar minha tela aqui agora, mostrando aí o reino plantae. Como eu falei, esse slide aqui eu preciso de diminuí-lo, porque ele tem muitas imagens, e aí eu vou precisar diminuir. Enfim, não sei por que não está conseguindo postar lá. Se ele está com 9 mega, né? E lá está falando que o limite são 10. Vamos ver. Então, em relação à alimentação, em relação ao bem-estar, né? A qualidade de vida, a gente depende da vegetação. A vegetação ajuda a melhorar o clima, né, o calor das cidades, principalmente nós que vivemos nas grandes cidades. Nós dependemos delas para nos alimentar, para utilizar como medicamentos, né? Cuidado, a gente não depende dela para respirar. Ela ajuda na captura do gás carbônico, que isso facilita também no clima do planeta, né? Ela auxilia também num processo de chuva, porque, por exemplo, quando eu estou aqui e falo assim, o que eu tenho a ver com a Amazônia? Você tem muito a ver. Primeiro que você está no mesmo planeta que ela, né? E especificamente no mesmo país. E tudo que acontece lá interfere aqui. Interfere aqui principalmente em qual situação? Nessa linha de raciocínio que eu estou falando. O desmatamento na Amazônia interfere aqui em nosso país, em nosso estado, né, nossa região, em qual situação? Me ouvem? Ouviram a pergunta? Ok, obrigada. Não, não sabem? O que eu tenho a ver? Isso aí, tem a ver com essa linha aí, Renan. Evapotranspiração. Vamos lá, quem ajuda a complementar aí o que o Renan falou? Isso aí, tem a ver com a questão das chuvas, né? Porque como o Renan falou muito bem aí, a a evapotranspiração, ela tem a ver com o ciclo das chuvas, né? Então, lá na Amazônia, o clima lá é seco ou é úmido? Gente, só Renan que participa? Olha aqui quantos alunos eu tenho aqui, cadê a participação? Sei que é cedo, mas bora lá, né, gente? Então, tem 14 alunos, preciso de uma participação ativa no chat ou no áudio. Manda ver. Lembre-se que a sua nota também está relacionada com isso. Ô Samuel, como a gente está vivendo numa situação típica, eu estou fazendo uma introdução, tá? Depois eu falo sobre em qual lugar, qual apostila, tá bom? Depois eu falo. É porque, assim, eu preparei o material e esse material eu não consegui compartilhar, e eu não sei o motivo, como eu falei, né? Tá com 9 mega e tá dizendo lá que são só 10, eu vou ter que recorrer à informática para saber como que eu faço para poder mandar esse material para vocês. Ou, de repente, eu divido esse material aqui, porque aqui estão todos os reinos, né? E eu não estou indo, então, exclusivamente sobre a apostila, tá bom? Mas não significa que tudo aquilo que eu estou dizendo agora
não seja importante. E, pelo contrário, é extremamente importante e é aquilo que mais cai. E é aquilo que faz sentido você estudar também, ok? Você não acordou aliás, acordou cedo para assistir essa aula, para estudar uma coisa que não faz sentido. Então, a gente está introduzindo aqui tudo aquilo que faz sentido para você estudar, ok? Enfim, aí continuando, eh, o clima, a questão da evapotranspiração, lá na Amazônia é alta e faz com que esse lugar seja extremamente úmido. Quem já foi na Amazônia? Quem já foi em Manaus, na região norte aí, né, nessa região aí onde tem a floresta? Quem aí da sala já visitou esse lugar? Alguém? É, tem uma amiga que foi, eu nunca fui não, tem uma amiga que foi e diz que lá, assim, é extremamente quente e úmido, né, e que chove o tempo todo, chove todo dia tem chuva. Então, essa umidade, ela vem disso que Renan falou, da evapotranspiração. É tamanha umidade que os cientistas costumam dizer que lá na Amazônia existem rios aéreos voadores, de tanta umidade no ar. E esses rios, esse vapor de água que existe na atmosfera, ele é trazido para cá por meio dos ventos. Então tá vendo como que você tem a ver com o desmatamento na Amazônia? Professora, mas eu não compro nada. Beleza. Quando você compra um guarda-roupa, quando você compra um móvel, será que você verifica se é de uma madeira, se é de uma procedência, né? Por exemplo, eu compro, né, de uma loja e eu conheço a procedência dessa loja. Será que essa loja não está envolvida com desmatamento? Porque os grandes madeireiros, as grandes madeireiras, né, empresas madeireiras, elas desmatam as árvores nativas para poder pegar essa madeira e comercializar e fazer móveis. Será que eu observo? Será que eu procuro saber de onde está vindo esse móvel que eu estou comprando? Né? Então, é importante a gente. Desculpa. É importante a gente fazer essa verificação antes de a gente comprar, ok? Então, essa introdução que a gente fez da importância, né? E uma das grandes importâncias vocês não me disseram, que é se você consegue se deslocar até a escola ou ao shopping, ou lá surfar lá no Lé, de ônibus, de carro, de Uber, de qualquer coisa, está sendo utilizado combustível. E o combustível tem a ver com a vegetação? Esse combustível que a gente usa, a maior parte do combustível que a gente usa tem a ver com a vegetação? Quem pode me falar sobre isso? Tem sim? Uhum. O fóssil? Renan, com certeza o fóssil. Da onde veio? O que que você fala mais sobre isso então, Samuel? Claro, verdade, Renan. Gente, a aula é para vocês participarem, né? Professor, tem muito tempo que eu não lembro, que eu não estudo isso daqui, mas se eu não me engano, teve um período que as árvores começaram a crescer muito, porque não tinha bicho predador, os insetos não conseguiam se alimentar delas, né? Elas começaram a crescer muito, muito, muito e fechar e se fecharem, né? Virarem florestas fechadas e com muita vegetação e essas plantas começaram a morrer, parece, um negócio assim. É uma parada assim, começaram a fossilizar e gerou petróleo, um negócio assim. Eu não lembro direito, não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso. Uhum. É, por aí, tá certo. Em todo o planeta existiu períodos em que houve as grandes mortes em massa, as grandes extinções, né? Então, nem toda extinção, cuidado, que já teve questões no Enem perguntando sobre isso, se as extinções sempre têm o homem envolvido, e não, né? Por exemplo, a primeira grande extinção, ela foi logo no surgimento do gás oxigênio. Por quê? Porque só tinha ser vivo que respirava gás carbônico, que eram os primeiros procariotos, né? Que eram mais parecidos com as bactérias. E quando surgiu o gás oxigênio,
matou uma galera. Então, assim, a gente teve outras grandes mortes, né, grandes secas, por exemplo, que fez com que exterminassem as vegetações. Então, as primeiras florestas, elas foram as florestas das pteridófitas, que foi o grupo das samambaias que a gente vai estudar. E quando aconteceram, essas extinções, e essas vegetações elas morreram, elas, graças a vários fatores, aí eu acho que o que Samuel está falando também, que são os fatores climáticos, né, fatores, por exemplo, glaciais, que possibilitaram a morte, possibilitaram a morte não, possibilitaram a formação do petróleo, que é a matéria-prima que a gente faz a gasolina, o óleo diesel, né? E aí, nesse sentido dessa grande morte, dessa grande extinção, é, a vegetação ela foi fundamental, tá? Mas lembrando, Samuel, que todos os bichos são dependentes das plantas. Então, o petróleo, ele, em sua composição, a maior parte tem a ver com as vegetações, tá? Que foram da época. Então, a gente tem também, né, vegetação, a gente tem animais, e tem bactérias também, né, Samuel? Porque no processo de decomposição, elas participaram ali ativamente, ok? Então, lembre-se disso, que tá tudo ligado, né? É igual o Dark, né, gente? Tá tudo ligado, tá tudo conectado. Quando você pensa em biologia, pensa em Dark, porque tá tudo conectado. Enfim, então esse reino aí, o reino Planté, é o reino, é chamado também de metáfita, então nas provas podem vir essa palavrinha, tá? Metáfita, só para vocês entenderem que tá ligado, tá conectado, tá? É a mesma coisa. O que a gente tem aqui? Eles são eucariontes, né? Quando eu falo eucarionte, eu estou falando da célula. Então, todos os vegetais têm células eucariontes. Eucarionte é que tem o que mesmo? Escreve aí para mim, não me deixe falando sozinha. A palavra correta é o que Lucas escreveu, carioteca, tá bom? Forma uma membrana, né? A carioteca. Se você tivesse escrito núcleo organizado, né? Talvez esteja mais completo. Mas é porque tem a membrana. Eu significa verdadeiro e cário significa carioteca, né? Tem uma carioteca, tem um núcleo verdadeiro. São pluricelulares, ok? Toda vegetação é pluricelular, não tem plantinha unicelular, só tem pluricelular. E são autótrofos. O que são autótrofos mesmo? Autótrofo que produz o próprio alimento, beleza. E são, porque autótrofo pode ser fotossintetizante ou quimiosintetizante. Nesse caso, a vegetação ela é o quê? Fotossintetizante. Aff, errei aqui. Fotossintetizante, como vocês estão vendo aí. Outra coisa que muito importante, que eu gostaria de falar com vocês, é que aquela ideia de que planta, respira gás carbônico. Planta não respira gás carbônico. Planta respira igual a mim, igual a você. Ela é aeróbica. Cuidado, tá? Muitos alunos do ensino médio recorrem ao erro de achar que planta respira gás carbônico. Respiração é diferente de trocas gasosas. E é diferente de alimentação. O gás carbônico está mais ligado à nutrição, à forma como o vegetal produz o seu próprio alimento, porque ele pega CO2 e produz em luz e água e produz glicose. Então, e o que é respiração? A respiração é a nível celular. Tudo bem? Então, fotossintetizante. Fotossintetizante tem a ver com nutrição.
Ela produz seu próprio alimento através de uma síntese que é em presença da luz. Foto significa luz. Presença de seiva bruta e elaborada. Essa seiva, ela vai auxiliar não, ela é importante nos processos metabólicos da planta. Ela tem parede celular de celulose, estruturalmente falando. Ela possui cloroplastos e estômatos. O cloroplasto tem a ver com a fotossíntese, com a captura de luz. E o estômato tem a ver com a movimentação dessa seiva, tem a ver com a respiração dela também, tá? Com as trocas gasosas. Então, os estômatos a gente vai ver que ficam abertos, ficam fechados. O vegetal é diferente lá do. Por que planta é desse reino, plantê, e não é. E o fungo, por exemplo, não é planta e nem planta é fungo? Exatamente porque na célula desses seres vivos aqui, na célula do reino das plantas, elas possuem como reserva um carboidrato chamado amido. E o fungo, antigamente o fungo era considerado planta, mas se a gente analisar a nível celular, o fungo não é considerado planta, porque o carboidrato de reserva dele é diferente. Que carboidrato? Alguém sabe? Isso aí, Samuel. Samuel sabe tudo. Glicogênio, isso aí. Igual a gente, né? Então, por isso que planta, se cair alguma questão relacionada ao reino planteiro, antigamente os fungos eram considerados plantinhas, né? E por que não é mais? Aí tem a ver com isso, com a reserva, com a célula, né? Com a célula dele, com a reserva, nesse sentido aqui. Tudo bem? As plantas são terrestres predominantemente, então você não vai ver planta lá no fundo do fundo do mar, no fundo da lagoa. Você pode ver na superfície, tá? Como a gente vê lentilha d'água, como a gente vê é, os aguapés, as vitórias régias. Você vai ver essas plantas, né, da superfície das águas, dos lagos, né? Mas você não vai ver lá dentro, mergulhadas, porque elas são predominantemente terrestres. Elas conseguiram é, é, conquistas importantes no ambiente terrestre. E essa conquista, ela ela se deu principalmente porque no ambiente terrestre havia bastante nutrientes, né, um solo rico em nutrientes, havia mais luz, ok? Gás carbônico, para que ela pudesse fazer a fotossíntese. Então, o sucesso delas no ambiente terrestre está ligado a isso, mas a gente vai ver que está ligado a outros fatores também. Que tem a ver assim, que tipo de planta que tem mais, né, em relação a outra, porque a gente tem as divisões, né? Aqui a gente já não vai ver filo mais, a gente vai ver as divisões. Tamanhos variados, né, gente? Então tem plantas de centímetros e até plantas de 80 metros de altura, ok? E elas são embriófitas. O que é embriófitas? São as plantinhas terrestres, tá? Quem foram os ancestrais das plantas? Tá bem acabando o nosso tempo, mas quem foram os ancestrais das plantas? Escreve aí para mim. Não, porque líquen também é planta, Samuel. Desculpa, líquen também é planta, ó. Os líquens, eles têm ele é associação de algas e fungos. Eu confundi líquen agora com musgo. É porque musgo também é planta, mas líquen não é planta. Líquen é do reino fungi. Mas o líquen, talvez você tenha lembrado do líquen, por quê? É um casamento entre fungos e algas, isso aí. Então, os ancestrais das plantas são as algas. Um grupo de algas chamado carófita, tá? Que é uma alga verde.
Essa alga vive nos oceanos, obviamente. Aí como que a gente analisa essa ancestralidade, Fernanda? A gente analisa, estruturalmente, né, aquele indivíduo. Então, por exemplo, na carófita, é porque planta pioneira, você deve ter confundido as plantas pioneiras, né, aquelas que são as primeiras a colonizarem o ambiente, é, uma rocha nua, por exemplo, né? Aí realmente são os líquens. Depois a gente vai falar dessa evolução, tá, Samuca? Vamos falar desse processo evolutivo das plantas. É, gente, eu preciso acabar o horário aqui, eu vou precisar até de encerrar para pegar dos grupos. Aqui dos grupos que eu tá faltando gente, eu preciso que vocês me falem. Ó, em 5 minutos já vai acabar. Eu preciso que vocês me falem quem são os outros grupos. Ó, quem me deu o nome ontem, deixa eu encerrar a gravação aqui, que aí para.